Olá, desenvolvedores! É um prazer enorme dar as boas-vindas a todos a mais uma análise técnica, orgulhosamente produzida pela Ford College. Bom, na nossa última sessão, a gente mergulhou fundo nas estratégias de depuração e eficiência para Bosch em Rust. E vamos ser sinceros, vimos na prática como uma simples ordem de campo fora de sincronia ou uma alocação inesperada pode gerar bugs sutis e um custo altíssimo de execução. Mas a grande questão que fica depois daquelas dores de cabeça é: como a gente constrói uma infraestrutura de dados tão robusta que a maioria desses bugs não tem nem a chance de nascer? Hoje vamos entender exatamente isso. Vamos estabelecer os fundamentos conceituais do gerenciamento de estado na Solana. A ideia aqui é dominar os layouts binários previsíveis e planejar estruturas que garantam segurança e uma eficiência absurda. Ok, vamos mergulhar direto na nossa pauta de hoje. O nosso projeto técnico tem 4 pilares fundamentais. Primeiro, o conceito da prateleira de arquivos. Depois, vamos para as regras de ouro do Bosch. Em seguida, a parte prática, calculando o tamanho ideal. E, para fechar, as estratégias de atualização. Sabe, todo mundo que desenvolve para a Web3 chega num ponto crucial onde se depara com um grande dilema. Como a gente garante que, depois de suar a camisa na depuração, esses bugs fiquem esmagados de vez e o estado on-chain não quebre lá na frente? A resposta não é só escrever um código à prova de falhas lógicas. A verdadeira mágica acontece quando a gente domina o espaço físico que os nossos dados ocupam na Solana. As contas na Solana são como containers de bytes com um tamanho fixo. Então o grande segredo é o planejamento meticuloso de cada um desses bytes. Começando pela nossa seção 1, a prateleira de arquivos, e o modelo mental que sustenta tudo isso. Para desenhar layouts binários sem erros, a gente precisa de um modelo mental bem concreto. Em vez de pensar nos dados serializados como um código abstrato flutuando na nuvem, pensem neles como uma sequência contígua de bytes que forma uma prateleira de arquivo bem rígida. Nessa prateleira, cada campo tem o seu slot específico, etiquetado e no tamanho exato. E isso ilustra brilhantemente como a gente trata o espaço. De um lado, temos os compartimentos pré-cortados. Eles são aqueles campos de tamanho fixo que sempre encaixam perfeitamente, zero surpresas. Do outro lado, temos as caixas flexíveis, que são os campos de comprimento variável, tipo vetores e strings. Esses pacotes dão mais trabalho, sabe? Eles precisam de um cabeçalho, uma etiqueta com o tamanho exato da caixa e só então eles se acomodam no espaço. Se essa etiqueta estiver errada, a caixa inteira se rompe e detona os vizinhos. E essa lógica toda nos leva a um dos conceitos mais poderosos no desenvolvimento na Solana, os offsets determinísticos. Trocando em miúdos, é a capacidade de prever exatamente onde cada campo de dados começa na nossa prateleira. Quando a gente preenche a prateleira com itens de tamanho fixo, o deslocamento do segundo campo é literalmente o tamanho do primeiro. Essa precisão cirúrgica permite que a gente acesse os dados no modo zero copy, ou seja, dá para ler e fatiar os bytes sem precisar daquelas alocações de memória caríssimas no tempo de execução. É exatamente essa previsibilidade matemática que evita os vazamentos de memória caóticos que a gente tentava depurar na última aula. O que nos joga direto na seção 2, as regras de ouro do Bosch para codificação de dados. Já que entendemos como a prateleira funciona, o próximo passo é dominar as métricas. O protocolo Bosch é fã número 1 de determinismo e simplicidade. Olhando para esse registro técnico, a gente acha a base para qualquer cálculo de custo. Tipos primitivos são super diretos. Um U8 ocupa 1 byte cravado, sem precisar de cabeçalho. Um U64 ocupa 8 bytes, sempre em Little Engine. Esses são os nossos blocos sólidos e baratos. Agora, quando a gente olha para uma string ou para os vetores, a brincadeira muda. Eles exigem 4 bytes só para o prefixo indicando o tamanho, seguidos pelo conteúdo em si. É justamente essa natureza variável e imprevisível que consome mais recursos da rede e que pede um controle de segurança muito mais rígido da nossa parte. Então o ponto crucial e inegociável aqui é: a verificação de limites tem que acontecer antes de alocar o espaço na prateleira. Falando de segurança, essa é a regra de ouro. Como strings e vetores declaram o próprio tamanho no cabeçalho, imagina se um dado mal formado declara um tamanho gigantesco. Vai esgotar a memória da conta na hora. Por isso é absolutamente essencial validar esses cabeçalhos contra os bytes que sobraram no buffer antes de tentar abrir a caixa. Essa estratégia de falhar rápido e antecipadamente é o que impede o nosso programa de entrar em pânico no meio da execução. Com a nossa base de segurança montada, vamos avançar para a seção 3, calculando o tamanho ideal e como aplicar isso no fluxo de trabalho. O nosso objetivo agora é botar a mão na massa através de 3 passos essenciais de engenharia. O passo 1 é definir o modelo usando os tipos em Rust logo de cara, para a gente ter uma visão super clara do que é fixo e do que é variável.
O passo 2 é focar em calcular uma estimativa de tamanho conservadora. A gente soma tudo seguindo as regras do Bosch que acabamos de ver e crava limites máximos para os campos variáveis. E aí chegamos ao passo 3, que é alocar o espaço total e calcular a isenção de aluguel. Lembrando, contas na Solana têm tamanhos fixos na hora da criação. Mapear essa estimativa direitinho desde o dia zero é o que vai otimizar os custos da rede e blindar a aplicação contra falhas no futuro. Para colocar isso em perspectiva, vamos dar uma olhada num cálculo de 309 bytes. A gente tem campos fixos, tipo um ID de 8 bytes, e uma chave pública de 32 bytes. Daí temos um vetor de dados que é flexível com um teto máximo de 256 bytes além do cabeçalho dele. E, muito importante, a gente joga uma pequena margem extra ali no final. Olha, quem já está com a mão na massa desenvolvendo para Solana sabe a dor que é pagar um aluguel excessivo por espaço ocioso. Mas superalocar um pouquinho, de forma consciente e com uma margem razoável, custa absurdamente menos do que o pesadelo de ter que migrar o estado de uma conta inteira para um espaço maior algumas semanas depois, só porque a gente subestimou o limite. E aí chegamos à nossa quarta e última sessão, as estratégias de atualização para garantir que a nossa arquitetura aguente o teste do tempo. O desafio de verdade para qualquer desenvolvedor é antecipar que o aplicativo vai crescer sem quebrar os clientes que já estão usando a versão original do contrato. As estratégias para isso conversam diretamente com aquele nosso modelo mental da prateleira. A primeira opção é a Append Only, onde a gente simplesmente anexa novos slots lá no final da prateleira. Isso é sensacional porque mantém intactos os offsets dos dados antigos, garantindo compatibilidade total. A segunda é o padding reservado, que é basicamente deixar um espaço vazio de propósito no esquema atual, aquela famosa margem conservadora que a gente conversou agora há pouco. E a terceira, a migração completa, que significa implantar uma nova conta e reescrever todo o estado. Dá controle total? Com certeza, mas cobra um preço bem alto em complexidade. Para a gente resumir de forma perfeita a filosofia da engenharia de dados na Solana, eu gosto muito dessa frase. Bosch é matemática precisa combinada com limites conservadores. É literalmente ter o domínio exato de cada byte, mas com a sabedoria de sempre prever margens de segurança. Essa mentalidade hiper rigorosa na formatação dos dados é exatamente o que vai preparar o terreno para os próximos passos que daremos, quando vamos converter todo esse conhecimento da prateleira de arquivos e dos fluxos em testes de integração de dados super robustos. Entender a fundo como orquestrar bytes e dominar fluxos determinísticos é, sem dúvida, um divisor de águas na carreira de quem constrói na Web3. É isso que separa os programas que quebram dos programas verdadeiramente escaláveis e eficientes. Lembrando que esta explicação técnica foi orgulhosamente produzida pela Forge College. Para continuar aprofundando os estudos e dominar o desenvolvimento on-chain de ponta a ponta, é só acessar o site Forge College. Lá tem muito mais materiais sobre esse e outros temas fantásticos do ecossistema Web3. E a provocação que eu deixo para a reflexão de vocês hoje é: os contratos inteligentes que a gente está projetando hoje estão realmente prontos para as expansões de amanhã? Um excelente trabalho de construção para todos e até a próxima!